o fato dos estudantes terem o celular à mão na escola amplia muito a possibilidade de mandarem mensagens durante os intervalos, de filmarem situações indevidas, fotografarem e depois divulgarem. Então, ampliou muito, e o cyberbullying a gente considera hoje até como mais cruel e devastador do que o bullying presencial, justamente pelo alcance que ele tem. E uma das características do bullying é que ele seja repetitivo. E no cyberbullying ele não precisa ser repetitivo pela própria característica. Um ato já se repete e se propaga de forma muitas vezes incontrolável, né? E com um alcance gigantesco. Então é uma medida de contenção de bullying e cyberbullying com toda certeza. Os efeitos sentidos pelas crianças, trazidos pelo uso do celular, são um dos assuntos mais quentes do momento. E o que acontece quando o celular é proibido nas escolas de todo o país? É sobre isso que eu converso nesse episódio com a assessora escolar e pedagoga Andréa Nasciuti, essa que você ouviu aí. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você em 30 minutos. A entrevistada dessa edição tem 20 anos de experiência em educação. A Andréa Nasciuti é pedagoga e psicopedagoga e integra o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, o GEPEM, da Unicamp e da Unesp, e o Lab Educare, o Laboratório de Educação em Valores e Socioemocional, da USP. Na entrevista, que você ouve daqui a pouco, a gente conversa sobre o que vai mudar na escola. Para a Andréa, a transição vai ser intensa e rápida, com os maiores efeitos já no primeiro semestre desse ano. Na entrevista, ela fala sobre possíveis crises de abstinência das crianças e adolescentes. Fala também da complexidade que envolve a situação de alunos com menos conectividade e frisa os efeitos positivos, que vão desde as bibliotecas mais movimentadas até uma redução nos casos de bullying. Ouve aí meu papo com ela. Andréa, muito prazer em conhecê-la e muito obrigada por ter topado participar hoje do podcast da semana. Isabelle, eu que fico feliz com o convite, estou muito contente de estar aqui com você. Olha, minha primeira pergunta é que os males trazidos pelo celular dentro da escola, eles foram amplamente debatidos no último ano, né? A gente falou muito sobre isso, foi um dos temas mais importantes da educação recente. E eles culminaram nessa nova lei que foi sancionada agora em janeiro, que proíbe o uso do celular na escola. Então eu queria saber, da sua perspectiva de especialista, né, quais são as expectativas para esse primeiro ano diferente? O que a gente deve esperar? Eu acho que é tudo uma previsão, né? Porque a gente é tudo muito novo para todo mundo o que vai acontecer, mas há várias escolas que já tinham começado a implementar essa política, então daí o que eu posso dizer eu acho que as mudanças elas vão ser muito mais drásticas no primeiro semestre. Felizmente tem se mostrado ser muito rápido o processo de adaptação na maior parte dos casos. Muito intenso, né? No momento inicial ele é disruptivo, porque tanto pelo lado dos estudantes que estão muito acostumados a ter um celular e que eles ficam mesmo com um vazio, com uma dificuldade de pensar no que eles vão poder fazer naquele período, quanto da escola de lidar com aqueles que continuarem levando ou com o desconforto daqueles que estão sem, então tem muitas coisas aí, quanto da família, que também, de certa forma, criou um hábito de falar com o seu filho na hora do intervalo, de ter essa comunicação, às vezes até no horário da aula, de ter uma comunicação dentro do horário escolar do estudante. Então, em todos esses segmentos vai precisar haver adaptações a serem feitas. E assim, como eu falei anteriormente, né, a gente discutiu demais esse tema e a gente falou muito dos males. Mas você vê algum ponto negativo também na proibição? Absolutamente não. Há um receio, né, por parte, muito legítimo, claro, por parte de muitas pessoas, no sentido de que o acesso à tecnologia ela não é acessível a todos.
todos, então poder usar na escola, tecnologia é uma ferramenta de aprendizagem, então há essa preocupação legítima, mas eu tenho uma visão de que hoje em dia todos os nossos estudantes, eles já nasceram numa era muito tecnológica, então essa é uma preocupação que a gente tinha há 10, 15 anos atrás, que você falava, puxa, não vai conseguir mexer, não vai acompanhar, vai ficar em defasagem, não existe mais esse risco. Né? O risco que nós estamos enfrentando hoje é exatamente o contrário, é não saber vivenciar o mundo real. Então, o acesso à tecnologia e cada vez mais será dado, garantido, né? A gente entende que tem posições mais privilegiadas e menos privilegiadas, no sentido de hoje em dia ter um pouco mais de acesso, mas mesmo assim, essa medida, ela é uma medida de saúde. E a saúde vem antes da aprendizagem, mesmo que fosse, né? E acho que os nossos estudantes, eles precisam aprender a conviver e aprender a aprender por meio da convivência, por meio do contato presencial. Houve nos últimos tempos, de forma muito preocupante para mim, uma substituição de todos os meios de pesquisa, de execução de trabalho, de apresentação, até mesmo incentivado pelos educadores, sempre no mundo virtual. Né? Então você tira do Google, você monta um trabalho, você coloca ali para apresentar, o professor, em vez de fazer uma enquete com os alunos, ele usa plataformas que fazem essas enquetes. Então eu tenho um olhar bem negativo para tudo isso. O que eu tenho visto nas escolas e o que eu acredito é que, passado esse período inicial aí que eu te falei, o resgate à convivência olho no olho, o resgate à aprendizagem, o resgate às maneiras que a gente viveu, né, e que são tão importantes para o desenvolvimento do ser humano, de desenvolver suas habilidades sociais e de aprendizagem, porque é um conhecimento muito mais aprofundado, eles vão superar, sem dúvida, esse desconforto inicial. Agora, parece que eu estou insistindo muito nesse ponto, né, mas a gente tem uma entrevista na Gama, que a gente fez há um tempo atrás, com a professora e gestora pública, especialista em inovação, Débora Garófalo, que ela disse que proibir o celular na escola quando 73% dos estudantes da rede pública não têm conectividade em casa é aumentar as desigualdades sociais, né? Nesse contexto das escolas públicas, das áreas mais pobres do país, como você acha que a gente pode contornar essa situação tão complexa? É complexo mesmo, eu acho que vai precisar haver medidas de políticas públicas. A partir do momento que o governo sancionou essa lei, o governo também precisa se preocupar em investir para suprir essa necessidade da escola pública, sim. Então, que a escola tenha, até como, de novo, como havia lá atrás, né? Às vezes a gente fica buscando soluções inovadoras lá na frente, mas nesse ponto, eu acho que a ideia claro, sem perder de vista a nossa realidade atual, nosso contexto atual, mas lembrar de como as coisas eram feitas. Então, a ideia é que haja uma mobilização pública no sentido de voltar a ter as salas de informática nas escolas, de se preocupar com a conectividade lá, de forma que, quando for pedagógico, os alunos possam ter esse acesso lá. O que a gente sabe é que o fato deles levarem os aparelhos celulares para a escola, mesmo aqueles que só têm a conectividade lá, e principalmente até, eles usam, não é para fins de aprendizagem. Então não vai mudar a aprendizagem, vai beneficiar a aprendizagem, porque eles ficam na escola se conectando ao celular, muitas vezes às mídias sociais, e isso está prejudicando demais a aprendizagem, né? Eu acho que isso essas são duas pautas, mas elas não se sobrepõem, né? E acho que a aprendizagem continua sendo preservada. O que você acha que pode ser o maior desafio nessa primeira fase da implementação, né? As escolas, elas estão preparadas, por exemplo, para guardar esses aparelhos de forma segura? Não, acho que ainda não. Acho que o principal desafio, eu acho, vai ser a resistência dos jovens, que, como eu falei, vão sentir um vazio, no mínimo vão sentir um vazio e um desconforto, mas a gente sabe que tem casos que eles já estão mais viciados e que eles vão ter mesmo sintomas de abstinência e vai ser difícil lidar com isso. Como os educadores muitas vezes também não estão preparados e eles mesmos estavam com esse hábito de usar muito, às vezes eles não vão estar tão preparados para receber. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque o que a gente precisaria seria de um protocolo acolhedor, de rodas de conversa, rodas de escuta, entender o que os alunos estão pensando, tentar acolher os sentimentos deles, tentar dar um conforto, tentar oferecer outras estratégias e outras possibilidades de eles se relacionarem
relacionarem nesse começo, porque de fato eles não têm essa habilidade ainda desenvolvida. Então eles precisam desse nosso apoio, a escola precisa ter esse olhar. Quanto mais a escola tiver o olhar, é uma lei, a gente precisa que todo mundo obedeça, sem questionar, sem pensar, mais difícil será. E pelo que você tem visto, as escolas estão com essa ideia, assim, estão preparadas para essa crise de abstinência? Nem todas, né? Isso é muito variável, depende muito do contexto. A ideia seria que estivessem, mas a gente sabe que nem todas estão. A gente acha que, né, como o nosso trabalho aqui, a gente quer divulgar cada vez mais e dar também ferramentas, porque é uma grande adaptação para todos, sim. E como é que você acha que pais e cuidadores podem ajudar as crianças mais apegadas ao celular a se adaptar a essa escola sem celular, né? Tem algo que possa ser feito em casa também? Tem sim, é que bom que você me perguntou sobre isso, porque é fundamental nesse processo a parceria entre família e escola, as duas instituições educadoras desse ser humano que está em formação, né? Elas precisam estar em parceria e a escola, e vai ficar muito mais difícil para a escola lidar com isso se ela não tiver o apoio da família. Tanto no sentido de regular e de controlar se o seu filho está levando ou não está levando o celular para a escola, quanto no sentido de, e que é outra coisa muito importante, que é cuidar para que não haja uma compensação do uso do celular em casa. Então, essa medida, ela não é um sinalizador para as famílias pensarem que, puxa, já está tantas horas sem o celular na escola, que bom, então aqui em casa eu posso liberar, porque vai gerar muito mais dificuldade de eles se desapegarem do celular e de ficarem bem na escola e de ficarem bem em casa. Enfim, o objetivo de melhorar a saúde mental deles não vai conseguir se cumprir se a família não tiver o cuidado de também e de continuar regulando o uso do celular em casa. Um outro ponto importante que eu queria trazer, que é o da comunicação da família com o estudante. Como eu disse no começo, né, muitas vezes a família se acostumou muito a falar com o estudante dentro do período escolar e eles também vão sentir falta disso, é uma adaptação para a família também. Às vezes falam, mas como é que eu vou falar com meu filho? Porque eu quero saber, às vezes ele quer me contar alguma coisa que aconteceu. Mas o ideal, aí novamente eu não acho que é uma perda, falando como educadora, né? Pode ser sim desconfortável no primeiro momento, porque já foi um hábito criado, mas como educadora eu acho que é muito positivo também que esse hábito cesse. Por quê? Porque a escola é o espaço coletivo do aluno, é o espaço social, é o espaço que ele vai exercer a individualidade dele. Então, não é saudável para o desenvolvimento dele que ele tenha esse acesso imediato à família. Se ele tiver alguma questão na escola, é importante que ele fale com os educadores da escola, com os adultos da escola que podem ajudar a resolver, que depois em casa eles contem sim para as famílias e se precisar a família entre em contato com a escola, mas não precisa ser um contato imediato. A gente precisa que eles desenvolvam essa autonomia, que eles entendam que naquele período eles podem e devem ser independentes e contarem com outros adultos que não a família. Então a escola precisa reforçar os métodos de comunicação, né? Então até reforçar eu digo porque já existe, sempre existe, mas deixar claro para as famílias novamente, né? Olha, se você precisar falar durante o período que o seu filho está aqui, então você pode ligar em tal número, né? E se nós tivermos alguma questão de urgência, nós também ligaremos em tal para vocês e tal. E mesmo que precise falar com o filho, que faça por intermédio, né? Do secretário escolar, alguma coisa assim, mas que não busquem continuar tendo esse acesso imediato ao seu filho. É muito maluco, né? É impossível não olhar para trás e lembrar como era quando a gente estava na sala de aula, né? Que isso era impensável, assim como uma coisa que você falou lá no começo que ficou na minha cabeça foi da coisa da pesquisa, né? Que a escola também se acostumou a fazer tudo que é pesquisa pelo Google, pelos buscadores, quando, na verdade, antes a gente procurava em, sei lá, tinha enciclopédias. Será que isso vai mudar também um pouco, sei lá, o mercado editorial? Será que as escolas estão recheando suas bibliotecas? O que você tem visto por aí nesse sentido? É difícil prever isso, mas acho que é um grande desejo, né? Pelo menos para mim, assim, eu acho que seria muito positivo. Na verdade, é claro que há escolas que precisariam rechear mais a sua biblioteca, mas em sua maior parte, elas já têm uma biblioteca muito bem recheada e muito pouco usada.
Então, tomara que eles voltem a usar, sim, e conhecer todas essas outras fontes de pesquisa, que são panfletos, que são jornais, que são revistas, que são os livros de pesquisa, que são os atlas em papel, os mapas, né? Recursos impressos e não só o recurso digital. Lendo hoje a lei, né, de acordo com ela, o celular ele fica permitido em algumas situações. E aí eu vou ler aqui. Situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir direitos fundamentais, para fins estritamente pedagógicos e para garantir a acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. Esse fins estritamente pedagógicos é que me pegou porque, embora seja estritamente, me parece um pouco amplo. Você acha que isso aqui pode, de alguma maneira, abrir uma brecha para um uso mais irrestrito? E como é que a gente garante que isso aqui não vai trazer malefícios também? Eu acredito que sim. Também me gerou um certo desconforto exatamente essa expressão que você trouxe. Ao mesmo tempo, o que tem sido falado sobre a lei é que realmente ela é algo em construção, né? Então, continua-se fazendo avaliações constantes, já tem um outro parecer que saiu agora, e a partir das questões que surgirem, ela vai ser mexida e adaptada para melhor nos atender, né? Porque isso fica amplo, né? Para mim isso é estritamente pedagógico, para você não. Então, tem esse campo cinzento aí no meio. Mas tem também, e aí eu acho que é interessante sim, nas adaptações para alguém que tem uma necessidade. A gente sabe o quanto, às vezes, o uso de um tablet ajuda na aprendizagem em crianças que estão dentro do espectro ou que têm o TDAH, eles ajudam muito. Então, nesse caso, eu acho que é importante que eles possam sim continuar usando, porque aí sim realmente é a tecnologia em nosso favor. E a gente precisa trabalhar com os nossos filhos e os nossos estudantes esse conceito de que não precisa ser igual para todo mundo, né? O justo não é o igual para todo mundo. Se eu não tenho condições de escrever com o papel, com o lápis e o papel, que não é uma escolha, mas é uma questão, é uma característica do meu cérebro, então para eu poder produzir igual a você, eu tenho que ter direito a ter um meio que me permita produzir da mesma forma. Então a gente precisa ter inclusive tranquilidade de falar isso com os nossos filhos e nossos estudantes para explicar essas diferenças. Muitos especialistas têm falado que é preciso ter uma mediação, né, para o uso da tecnologia pelas crianças na escola. E para isso os professores também precisam de treinamento e o gestor público tem que investir nos conteúdos apropriados, alinhados às disciplinas e tal. Eu queria te perguntar qual é a avaliação que você tem sobre o que acontece hoje. A gente está próximo ou está distante desse cenário ideal? Realmente é um pouco utópico, mas a gente, como busca, né, como meta, a gente, óbvio, quer chegar lá. Ainda falta muita política pública e privada de formação de educadores para conseguirem mediar o uso da tecnologia. É uma tendência, já há o crescimento, aí, claro, sempre começa nas instituições privadas. Isso, nas instituições privadas, cada vez mais há essa aula de educação midiática, e essa aula de educação midiática ela é fundamental que aconteça. Não só para o uso, para saber usar a tecnologia em seu favor da melhor maneira, mas também sobre o como, né? Porque ela permite, assim, muita exposição, a gente sabe o quanto ela aumenta, por exemplo, bullying, cyberbullying, enfim, eu preciso discutir sobre isso com os alunos na escola, né? Ferramenta, assim, ela como um fim, como a ferramenta, e também o meio, o que ela pode ou não pode fazer no sentido de exposição, o que é público, o que é privado, o que é adequado, um pensamento crítico, tudo isso precisa ser trabalhado nas escolas. E a busca nossa de educadores é que isso se torne, sim, uma constante em toda a educação do país. Nas escolas que se anteciparam à lei, né, a gente já ouviu relatos de que as crianças brincaram mais e as enfermarias ficaram mais lotadas, né, mais joelho ralado, e eu li até comentários de pediatras, mas isso é muito bom, um joelho ralado é muito melhor que ansiedade. E aí a gente sabe que o bullying hoje em dia acontece muito no meio digital, né, o cyberbullying. Você acha que essa proibição do celular nas escolas, agora como lei, pode mudar também o cenário do bullying?
Eu tenho certeza disso. Porque, de fato, o cyberbullying, ele cresceu muito. O fato dos estudantes terem o celular à mão na escola amplia muito a possibilidade de mandarem mensagens durante os intervalos, de filmarem situações indevidas, fotografarem e depois divulgarem. Então, ampliou muito. E o cyberbullying a gente considera hoje até como mais cruel e devastador do que o bullying presencial, justamente pelo alcance que ele tem. E uma das características do bullying é que ele seja repetitivo. E no cyberbullying ele não precisa ser repetitivo pela própria característica, ele já se repete, se propaga, um ato já se repete, se propaga de forma muitas vezes incontrolável, né? E com um alcance gigantesco. Então é uma medida de contenção de bullying e cyberbullying com toda certeza. E como nós não fomos o primeiro país a adotar uma lei assim, o que é a experiência internacional, né? Os países que saíram na frente, o que a gente pode aprender com eles? Eu acho que é isso mesmo que a gente está aprendendo. A gente agora estão saindo os primeiros estudos com relação aos resultados, né? Então é tudo muito novo ainda, mas é muito explícito, é muito claro e não há controvérsia, não há nenhum país que implementou e que se arrependeu e que achou que deu errado, que alguma coisa piorou. Isso já está bem claro. Então, dá pra gente aprender que o caminho é esse. Por enquanto, o caminho é esse. Se você me permite, eu quero até fazer um outro comentário, mais ou menos com relação a isso, porque muitas pessoas, elas nem seriam contra o controle do uso do celular, mas elas têm se manifestado de forma, sendo contra a proibição. Eu acho que a proibição nunca é positiva, a gente nunca deve proibir, tudo que é proibido é negativo e tudo mais, então, como num manifesto por uma medida mais branda, né? O que, claro, eu entendo, né, e vejo esse lado, eu acho que medidas drásticas, proibições, imposições, elas de fato geram esse desconforto e não é a forma desejável da gente tomar medidas. Porém, nesse caso, e quando a gente está falando de saúde física e mental, muitas vezes a gente precisa tomar uma medida assim. E no caso do celular, principalmente para os jovens, a gente sabe que eles não têm capacidade de controlar. Então não é uma questão de ser impositivo, é uma questão de reconhecer que o cérebro deles ainda não está pronto para fazer esse controle e que seria até injusto, vou trazer essa palavra de novo, seria até injusto da nossa parte querer que eles, ou dar essa responsabilidade na mão deles, porque eles estão fadados ao fracasso. Então é aquele momento em que a gente precisa, assim, como o adulto da relação, seja mãe, seja pai, seja educador, é um daqueles poucos momentos em que a gente precisa falar assim, não, realmente essa escolha não é sua, porque eu sei o que pode acontecer, e ele ainda não consegue. O cérebro do jovem, ele só fica pronto quando a gente está em torno dos 25 anos de idade, e o cérebro se desenvolve de trás para frente, de baixo para cima, ou seja, a última parte a amadurecer é o córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro que controla impulsos, que ajuda na tomada de decisão, que ajuda a avaliar riscos. Por isso que o jovem ele é muito mais suscetível aos estímulos do meio, ele é muito mais vulnerável aos estímulos que ele recebe, porque ele não tem essa capacidade ainda pronta. Então a gente precisa trazer de fora nesse caso, né? Sim, com conversas, por isso que eu falei que é tão importante, com um olhar empático, ouvindo, tentando trazer o máximo de conforto possível, sim, tentando dar opções, segurando na mão desse jovem, claro, mas a medida precisa vir da gente. Obrigada, Andréa. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas entrevistas sobre os temas que importam no mundo de hoje. Para você ter uma ideia, nesse ano, a gente já conversou com o professor e babalorixá Sidney Nogueira sobre intolerância religiosa. Com a influenciadora e educadora financeira Nath Finanças, a gente falou sobre empreendedorismo. E com o professor e pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, Bruno Gualano, a gente falou sobre o mundo fitness. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer e o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana.
Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você em 30 minutos. Até semana que vem!